Boa noite a todos e a todas. É com muito prazer que iniciamos a segunda noite da primeira edição do Congresso Brasileiro da Cultura Rio 2020, um evento que está reunindo representantes de toda a cadeia produtiva da cultura do Brasil para debater, todas as quintas-feiras do mês de agosto, os desafios e soluções do setor diante da pandemia do Covid-19. Meu nome é José Carlos Vieira Júnior, eu sou idealizador e o CEO do Congresso. Sabemos que os desafios são muitos, mas juntos poderemos compartilhar experiências, encontrar oportunidades e nos mobilizar numa aliança pela cultura do Brasil. Nesse sentido, é mais que justo agradecer à Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, através da Lei de Incentivo do ISS, e ao patrocínio do Centro Universitário IBMR. Para mediar a primeira live de hoje, convido o ator e diretor artístico Márcio Moura. Seja muito bem-vindo, Márcio. Obrigado, José. Muito prazer estar aqui com você. Muito prazer conversar virtualmente pela primeira vez. Na verdade, a gente falou tanto pelo telefone. É uma honra falar de cultura, é uma honra falar de artes, principalmente num momento como esse. Obrigado de coração. É um grande prazer, é todo nosso. Tá contigo, o comando é seu. Obrigado. Obrigado, uma boa noite a todos e todas para essa primeira live de hoje. Trazemos como tema os desafios do mercado de entretenimento com o painel A Reinvenção das Artes Cênicas em Tempo de Pandemia, em que vamos discutir as peças teatrais de videochamada, espetáculos em streaming e a preparação para o retorno aos palcos. Não esqueçam de enviar suas perguntas, a sua participação é muito importante, que tenhamos uma boa live. Para compor a nossa mesa virtual, apresento os debatedores Mauro Souza, da Maurício de Souza ao Vivo, empresa responsável pelo live action do grupo Maurício de Souza Produções, que já foi assistido por mais de 9 milhões de pessoas. Convido também Thalita Bretas, diretora do Portal Mood e Museu de Dança. E, para finalizar, Antenor José de Oliveira Neto, gestor cultural da Firjan, Rede de Teatro e SEGE. Sejam todos muito bem-vindos. Esse novo normal incomoda muita gente, eu confesso. Mas eu acho que é importante que a gente tenha a oportunidade e a clareza de poder conversar sobre cultura, de falar sobre artes, sobre as novas realidades, o que podemos fazer nesse momento tão difícil de pandemia. Eu queria começar como um bom cavalheiro falando com Thalita. Thalita. Boa noite. Muito boa noite para você. Você é diretora do Portal Mood e do Museu de Dança, um portal muito ativo nesse momento. Para as pessoas que estão vinculadas à dança nesse país, tem que visitar o Portal Mood. Lá você tem não só informações sobre a dança, não é? Você tem informações sobre todo o processo que a dança vem se transformando nesse momento de pandemia. Queria que você falasse um pouco para a gente do portal, Thalita. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Obrigado a quem compõe aqui o bate-papo. É um prazer estar com vocês. Bom, o Portal Mood, ele é uma plataforma sobre dança online, né? E a gente tem como missão democratizar o acesso ao conhecimento da dança brasileira. Nascemos como Museu da Dança em 2014, em 2018 viramos portal e ampliamos as frentes de ações. Então, a gente tem aulas online, né, desde 2018, há 2 anos atrás. A gente tem também um calendário de eventos para que os profissionais possam colocar os seus eventos, e o mural, que é um cadastro de agentes da área, para fazer um networking, conhecer, colocar seu portfólio. Então, as 4 frentes do portal têm como missão fortalecer a área da dança como uma área de conhecimento e também como uma profissão, né? A gente, às vezes, sempre esbarra, né, as pessoas perguntarem, o que você faz? Eu faço dança. Mas não, com que você trabalha? Não, eu trabalho com dança, né? Então, a gente precisa ainda reforçar que a área da dança, como uma área de conhecimento, é profissão, e que os artistas, cada vez mais, não só os artistas, mas como todos os agentes da área, vem se profissionalizando e vem entrando no mercado com mais profissionalismo e capacidade de extroversão e alcance. Então, o portal, ele, na verdade, é uma vitrine e também é um espaço de formação e de conhecimento. Então, é um pouquinho
não sei se eu contemplei, e de certeza. memória, claro, porque falar do passado é ressignificar o presente também. Então, é Com um pouco certeza, isso. Thalita. Thalita, a gente vai voltar sempre nessa discussão, nessa conversa, na verdade, que a gente vai ter aqui, a respeito, em especial, de como vamos nos reinventar nesse momento, né, de pandemia. Claro. Vamos voltar a falar sobre dança, com certeza. Eu queria falar agora com o Mauro Souza. Maurício de Souza tem um histórico de se reinventar, né? É impressionante como todo tempo esses personagens ganham vida, amadureceram, ficaram adolescentes. É uma coisa tão impressionante. E agora entraram na onda do live action, que foi um grande sucesso. Mauro, seja muito bem-vindo. Queria que você falasse um pouco dessa experiência, desse novo olhar da Maurício de Souza ao vivo, dentro desse momento que estamos. Porque eu sei que teve Laços, o Laços 2 não saiu, né? Não deu tempo. Vai sair. Vai sair. Então conta um pouquinho pra gente dessa história. Legal. Márcio, muito boa noite, Antenor, Thalita, um prazer estar aqui com vocês, agradecer aí ao Zé pelo convite. Boa noite a todos que estão aí nos assistindo. Sim, eu sou o diretor da área de live action, né? Eu sou o diretor da Maurício Souza ao Vivo, que é a empresa do grupo responsável pela parte de espetáculos, de shows, de eventos, de parques. Então eu cuido dessa parte de live, né? De live experience. No entanto, a MSP, ela como um todo, uma grande empresa de entretenimento, né? A gente trabalha a nossa intenção é trabalhar com todos os tipos de plataformas de entretenimento. Então, que vai desde os shows até cinema, desenho animado, exposições, produtos, enfim, a gente quer estar em todos os lugares, né? E realmente a gente tá enfrentando esse momento de pandemia de uma maneira assim, tentando sempre se reinventar, que é assim que a gente tem feito aí durante 60 anos, porque eu acredito que seja por isso também que sejamos ainda uma marca relevante, justamente porque a gente ainda a gente consegue falar com o nosso público a língua que eles estão falando, o assunto que eles estão falando. A nossa intenção é sempre a gente estar atualizado, né? E por isso que a gente consegue estar nessas plataformas, consegue estar relevante, e não seria diferente agora nesse momento de pandemia. Como você disse, o cinema é uma dessas plataformas, o Laços foi um sucesso, justamente porque foi a primeira vez que tivemos os personagens ali ao vivo, mas viram outros projetos, enfim. E aí, vamos esperar o que vem de próximo aí. Por favor, né? Por favor, pandemia criativa sempre, por favor, temos né? que ser, né? Nós somos uma empresa de conteúdo da Turma da Mônica. A criatividade é o nosso core business. Perfeito. Antenor, meu querido gestor cultural da Fijan, dos redes de teatro do Fijan. Eu tenho um prazer muito grande com a minha companhia, etc e tal. Já circulei muitas vezes pelos espaços do Fijan, do teatro. Teatros muito receptivos, que são normalmente o único ponto de cultura daquela região, né? Como é que está nessa situação? Como é que passa na cabeça de um gestor de teatro? Como é que você está se reinventando, ou pelo menos começando esse novo pensamento desse momento de pandemia? Boa noite, Antenor. Boa noite, Márcio. Obrigado aí pelo convite, da gente poder trocar ideias, pensamentos. Boa noite, Mauro. Boa noite, Thalita. José Carlos, né, que é o idealizador que provocou aí todo esse conteúdo digital desse congresso, né, que seria presencial, virou virtual. Sim. Então, eu acho que assim, o SESI, a Fijan SESI, tem no seu DNA a educação no seu sentido amplo, né? E eu acho que cultura e arte é uma forma interessante, criativa e, sobretudo, porque ela educa para que você amplie a sua visão de mundo. E aí eu acho que é com esse DNA que a gente seguiu ao longo desses anos, trabalhando a cultura, obviamente, no fomento às artes, na formação, muito mais do que formação, eu acho que é qualificação dessa plateia. E o que a gente observou ao longo do tempo, que a nossa força está muito aqui no Rio de Janeiro, no interior do estado. E você, com a tua companhia, já teve a oportunidade de circular
isso realmente ficou, nesse período da pandemia, uma lacuna. Porém, eu acho que todas as alternativas que foram encontradas, não só pela instituição, né, pela Firjansese, as demais instituições e a própria classe artística, eu acho que isso cria, mais uma vez, um movimento que é fundamental para a gente repensar cultura e arte no nosso país. Quer dizer, a gente seguiu até aqui com tantos outros desafios, né? Eu acho que a gente falou muito ao longo da vida, da democratização do acesso. Eu acho que a democratização, essa parte, de certa forma, a gente conseguiu cumprir. Agora, a gente tem que avaliar a participação e o impacto, né? Eu faço cultura para quem? Esse meu propósito vai impactar na vida de quem? Então, eu acho que o grande valor da instituição em fazer a gestão cultural de uma rede de teatros aqui no Rio de Janeiro é justamente trazer para o público para o jogo, trazer essa relação entre público e espetáculo, né, para que saia um pouco só dessa imagem do espectador com a obra, mas que isso reflita seus anseios, suas aspirações, suas urgências, suas angústias. Quer dizer, o teatro ele não foi feito só para alegrar o entretenimento, que não há nenhum mal nisso, mas ele provoca, ele questiona, né? É uma série de sensações. Nesse período da pandemia, a gente também teve que refazer percursos e reavaliar como que a gente ia seguir daqui para frente. Hoje, a gente tem, no conteúdo digital, três projetos que acontecem na rede, que é a Cultura Live, que é um encontro semanal com artistas, diretores, produtores que passaram pela programação do Teatro do SESI e que contam um pouco da história daquela dramaturgia, dos personagens, do autor. Então, é vamos dizer assim, uma memória da cultura dos espetáculos que passaram pelo Teatro SESI. Além disso, a gente tem um núcleo de formação de novos autores para teatro, que é o núcleo de dramaturgia, que ele sempre aconteceu presencial e esse ano a gente está fazendo de forma remota, que tem o objetivo de criar novos autores para esse mercado teatral. E também, como no nosso DNA, a gente tem um olhar muito forte na educação, nós iniciamos um projeto 100% virtual com os alunos da rede das escolas do SESI pelo Estado do Rio de Janeiro. O projeto se chama Resenha com Arte e é um mergulho quase que pedagógico aí ao universo das artes visuais, na fotografia, no desenho, na pintura e na arte digital. Esses 3 projetos hoje estão em andamentos e a gente tem aí outras ideias para continuar na opção virtual, enquanto a gente não consegue ter os espaços abertos e os espetáculos presenciais. Já, Antenor, eu vou voltar com você nessa história de teatros abertos, porque com certeza isso é uma dúvida e um anseio de muita gente que está participando, e você que está aí, manda mensagem para a gente, faz pergunta, é vontade, é um bate-papo. Lembrando que aqui é como se a gente estivesse em volta de uma mesa, né, gente? Em volta de uma mesa, e vocês, meus queridos convidados, podem intervir também, tá? Não fique esperando uma pergunta. E, por favor, e Mauro e Thalita, para de apertar esse botãozinho, vocês vão sair da live, pelo amor de Deus, vamos deixar a gente sozinho aqui. Thalita, deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta. A dança, ela tem uma força motriz, ela é gerada por contatos, né? Você, hoje, Thalita tá aí? Thalita travou, gente? Thalita travou num sorriso bem bonito, Thalita, eu quero dizer para você isso. Bom, enquanto a Thalita está resolvendo, vou para o Mauro. Thalita, você está ouvindo a gente, não? Voltou, Thalita?
Thalita tá travando. Vou deixar a Thalita aqui. Deixa eu voltar para o Mauro. Mauro, deixa eu fazer uma pergunta para você. Vamos lá. Nesse momento de pandemia, a Turma da Mônica, que foi, obviamente, que acompanhou gerações de todos os lados, de todos os tempos, vocês têm algum projeto pensando em contar essa fase que a gente está vivendo, assim, de uma forma que só vocês, da Maurício de Souza, conseguem fazer? Transformar uma leveza nesse momento tenso que a gente vive? Olha, a gente, igual como eu disse, né, nosso core business é criatividade, né? Então, o tempo todo temos que criar. Temos que criar conteúdos lúdicos, educativos, voltados para a família. E nesse momento não seria diferente. A gente tem criado projetos, principalmente na parte digital, né? Como, por exemplo, e que foi teve uma grande repercussão, foi o Cascão ter lavado as mãos pela primeira vez, né? Então, isso realmente repercutiu de uma maneira muito grande, muito positiva. E junto com essa campanha do Cascão lavando as mãos, a gente também lançou nos nossos sites cartilhas explicativas de uma maneira super lúdica, né? Como eu disse, para as crianças poderem lavar a mão, entenderem o que é essa pandemia, entenderem a importância da higienização, os cuidados que têm que ser feitos. Essa cartilha ela é gratuita, então é só entrar no nosso site, turmadamonica.com.br, e está tudo lá. Fora toda essa parte de digitalização dos nossos conteúdos, né? A gente fornece também de graça no aplicativo, ou mesmo no nosso canal do YouTube. A gente também fornece ali gratuitamente os nossos episódios para os espectadores. Enfim, então a ideia é que a gente realmente se adeque a esse novo mundo. E na minha parte, que é a parte do ao vivo, a parte do live, a parte do teatro, não tem sido diferente, Márcio. A gente também tem essa vantagem, vou dizer assim, né? Essa liberdade de como nós somos, além de produtores, nós somos também os detentores da marca, então a gente tem uma liberdade muito maior para criar os nossos espetáculos da maneira que a gente quiser, do tamanho que a gente quiser, para onde a gente quiser. A gente também tem pensado muito neles para o digital, né? Eu confesso que para mim foi um grande desapego, assim. Eu sou ator de formação também, eu sou músico e eu conheço o teatro, né? Eu conheço ali o palco italiano, eu conheço aquele formato, né? Então, essa adaptação para o digital, ela foi muito estranha para mim, mas, ao mesmo tempo, eu tinha que ter essa consciência de que o meu novo palco é a internet, né? E que, então, eu precisava descobrir esse novo mundo, esse novo universo, para poder adaptar os nossos shows para isso também. A gente sente que isso tem tido, sim, um retorno, vide aí o sucesso das lives, né? Inclusive, estamos aqui também por isso, né? Por conta disso, uma nova forma de comunicação com todo mundo. E a gente tem investido nisso. A gente tem investido em mais conteúdo para o digital, tanto da parte do desenho animado quanto da parte do live também. E eu confesso que eu acho que isso vai perdurar por um tempo, independente de pandemia, né? Eu acho que as pessoas realmente vão levar isso como parte um novo olhar, né? deles. É um novo olhar para as mídias, né? Obviamente, não que o teatro ou a experiência ao vivo vá decair, de maneira alguma. Mas acho que pode haver um híbrido aí das coisas, né? Sim. Thalita, vou voltar com você agora. Você está me ouvindo? Eita, Maria, Thalita. Tá travando demais, Thalita, gente. O pessoal da produção, tenta entrar em contato com ela por WhatsApp para ver se ela tá com problema. Eu tô travando, Marcos. Tô vendo. Bom, mas vou pedir pra galera travando. Ó, estão pedindo para você atualizar a página, tá? Enquanto você atualiza a página, se não der certo, então você sai e entra, não tem problema. É só acessar aquele mesmo link que você de entrada e você vai entrar aqui de novo com a gente, tá bom? Vou aproveitar então e fazer uma pergunta tanto para o Antenor, tanto para o Mauro. Não há problema de resposta, a hora que vocês quiserem. Existem perguntas que estão surgindo para a gente, e uma delas foi: vocês temem que as peças de teatro em vídeo podem acabar levando o público a perder interesse de ir ao teatro, já que é mais barato ver por live, já que ficar mais em conta essa experiência teatral
que a gente vive brigando, né? O público do teatro é uma briga, uma constante. A gente está sempre lutando para trazer as pessoas ao teatro. Vocês acham que esse momento pode ser um complicador para o pessoal do teatro? O que você acha, Antenor? Então, eu acho que o teatro, né, no ambiente virtual, ele é uma possibilidade, mas ele não é o espetáculo de teatro, né? E tem uma outra coisa, quer dizer, além, a gente aí não está discutindo a qualidade técnica só, né? Mas assim, para mim o teatro numa plataforma virtual, ele é um audiovisual daquela obra, mas Sim. Ele pode ser, vamos dizer assim, uma degustação para o público. A grande oportunidade que a gente teve nesse período da quarentena, a gente está tendo esse período da quarentena, talvez seja a possibilidade de você levar arte sem fronteiras, apesar da gente ter desafios ainda, né, de conexão, de internet, para diversos públicos. Mas eu acho que o presencial ele nunca vai acabar, porque a atividade cultural, para além da contemplação, do espetáculo, ela tem um aspecto de socialização. As pessoas que vão a um espetáculo, eu que, por exemplo, na instituição tenho um teatro, por exemplo, no Itaperuna, noroeste do estado, que você já apresentou espetáculo lá, dia de espetáculos naquela cidade é muito mais do que o espetáculo, é o evento. Os salões de cabeleireiro ficam lotados, eles já marcam depois a pizza depois do espetáculo. Então, a socialização, eu estou dando isso como exemplo, porque eu acho que a cultura, as atividades culturais, além de você provocar esse encontro, né, essa aglomeração, vamos dizer assim, ela também intensifica relações, ela tem um valor social aí. Então, eu acho que uma coisa não exclui a outra. Pelo contrário, eu acho que o digital ele pode colaborar, ele pode contribuir para abrir espaços. Eu acho que quando tudo voltar com segurança, o público está ávido para voltar a frequentar esses espaços. Eu concordo plenamente com o Antenor, Márcio. Eu também acho que absolutamente nada substitui teatro, nada substitui a experiência de você estar ali no teatro. O teatro é uma composição de várias coisas, de música, de som, de pessoas, dos atores, da direção, que você, pela tela, isso chega de uma maneira muito diferente, né? Então, o teatro realmente é insubstituível. Eu acho também, como o Antônio disse, que haverá um período de adaptação, no sentido de, eu acho que nesse começo, das pessoas voltarem ao teatro muito aos poucos. Não acho que vai ser de uma vez, acho que isso vai levar um tempo, e eu não sei responder qual vai ser esse tempo, e nem qual vai ser o fator que vai determinar as pessoas a quererem voltar de fato ao teatro. Mas eu assim, mantenho sempre a esperança de que as coisas vão sim voltar e que o teatro é insubstituível. A experiência que se tem no teatro é algo mágico, que não se tem em nenhum outro lugar. Como o Antenor disse, uma coisa não exclui a outra, mas o teatro é um lugar muito mágico, muito sagrado. Muito especial, né? Que tem um lugar dele, né? Thalita, gente, eu não sei se você escutou a pergunta, mas eu falei sobre... Na verdade, quem fez essa pergunta foi A Vida Está nos Detalhes. Estão puxando minha orelha aqui, porque eu não falei quem fez a pergunta, mas o nome é A Vida Está nos Detalhes. Eu achei que fosse um texto bonito, mas é uma pessoa, é um perfil que falou com a gente. Obrigado pela pergunta. Você acha, Thalita, que as apresentações online podem tirar um pouco o interesse das pessoas irem ao teatro, assistir espetáculos ao vivo? Ih, gente, Thalita... Ouviu, Thalita? Tá difícil, Márcio. Ok, Thalita, respira. Tá super difícil. Mas, bem, vamos lá, tenta aí. Tenta ver se você consegue. Tô respirando. Vai lá, faz a pergunta. Se você
se você acha que as apresentações ao vivo podem tirar, né, o público do teatro presencial, já que pode ser uma opção mais barata, mais simples. O que você acha com relação a isso? Eu super concordo com o Mauro e com o Antenor. Eu acho que uma coisa não anula a outra, né? Eu acho que agora, no tempo da pandemia, foi a única opção. Então, as pessoas tiveram que, de fato, entender a ferramenta da internet, dessas plataformas, para continuar criando arte, né? Para continuar Sim. produzindo. Mas eu tenho certeza que, na volta, a potência vai ser muito maior, né? Da volta aos teatros, na volta do presencial. Então, eu acho que uma coisa não anula a outra, e eu acho que também é um caminho sem volta ao que a gente conquistou dentro das redes e dentro da internet. As pessoas Sim. estão encontrando outras formas e linguagens de se comunicar com o seu público. E o diferencial das redes é que você tem um alcance de um público que não necessariamente iria te ver ao vivo, porque às vezes não está em São Paulo, às vezes não está na cidade que você estaria apresentando. Então, você consegue se aproximar de outros públicos que, porventura, não te veriam num teatro presencialmente. Então, eu acho que a ferramenta da internet é uma ferramenta de mediação e uma grande potência de formação de plateia. Quase chegamos no fim. Mas já deu para entender. Exatamente. Eu ia fazer uma pergunta. Thalita, eu vou fazer o seguinte. Como você... Oi. Thalita, vou fazer o seguinte, ó. Como você está travando, eu vou lhe fazer uma pergunta e assim que você voltar com estabilidade, você responde para mim, que é uma preocupação que eu tenho. Você é uma pessoa da dança, você é uma pessoa que trabalha com dança, então é importante saber como é que está sendo esse processo. Acho que ela caiu agora de vez, a Thalita, de novo. Thalita, você tá me ouvindo? Quando você cai, você me escuta? Fala para mim, quando você cai, escuto. Você... Nada, né? Vamos tentar aqui. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você acha que você é uma profissional de dança e o impacto na dança, eu acho que às vezes é até maior do que nas outras variações do teatro em especial, principalmente para quem está em cena. A gente tem problemas na licenciatura da dança nesse período, a gente tem um problema nas escolas, nas academias de dança, e a gente tem problema nos espetáculos já serem criados na pandemia, porque dança é contato, na sua grande maioria. Dentro do seu portal você percebe esse sofrimento dos artistas e através do portal você consegue dar um auxílio de alguma forma? Nossa, super. O começo da pandemia e o isolamento, eu vi a angústia dos pares, assim, né? Contratos cancelados, academias sendo fechadas e as pessoas sem ter muito caminhos, né, e estratégias de continuar. A dança, eu acho que ela veio um pouco mais tarde na internet, mas se reinventou de uma forma muito rápida e com muita potência, entrou com as aulas online, com os streamings e com até agora já espetáculos feitos para plataformas, né? Especificamente, a linguagem. Travou. Ok, deu para entender, Thalita. Ainda bem que a gente está conseguindo pegar a maior parte da sua resposta, porque aí a gente já entende o que você quer dizer. O José Antônio Rodrigues pergunta: como vocês já podem medir o impacto da pandemia no trabalho de vocês? A pergunta dele está aí já na nossa tela. Como é que vocês já podem medir o impacto da pandemia no trabalho de vocês? É possível já medir? Claro que, né, gente, além da parte econômica, né? Vocês que são gestores, que trabalham com profissionais, a gente que teve um esvaziamento do mercado de trabalho no país, né, no mundo inteiro, vocês já conseguem medir esse impacto da pandemia? Eu acho que, assim, no Brasil, a gente emprega mais de 5 milhões de profissionais da cultura em diversas vertentes
que a gente tem da arte. Evidentemente que houve um impacto, porque se você não tem esses espaços em funcionamento, quer dizer, a migração de possibilidades para o digital, ele ocorreu, mas há de se pensar também na maneira e na forma que isso aconteceu, porque hoje você tem um número muito grande de lives, de conteúdo, não só de shows, de espetáculos, mas assim de conteúdo, como, por exemplo, isso que a gente está aqui, mas a gente precisa, obviamente, da política pública, e que agora eu acho que com esses 3 milhões do Fundo Nacional de Cultura na lei Aldir Blanc aí para os estados e municípios, eu acho que é 3 milhões, 3 bilhões, 3 bilhões, Bilhões. né? Sim. Então, eu acho que, por um lado, eu acho que tem um papel da política pública, de um outro lado, tem o compromisso, né, das instituições, de toda a cadeia produtiva, mas certamente houve um impacto, porque a gente já tinha uma história recente de uma desaceleração econômica da cultura, né? Embora se você considerar que a cultura, né, o último estudo aí, ela movimentou 170 bilhões por ano, ela pode ser vista do ponto de vista simbólico, do ponto de vista social e do ponto de vista econômico. Ela é um negócio também. E ela deve ser vista também como um negócio. Então, acho que todo o impacto que além... É lógico que todas as instituições também tiveram que rever seus orçamentos, tiveram que rever a estrutura que se tem diante de uma crise sanitária e que, consequentemente, é uma crise econômica, né? Então, assim como a Firjan-SESI e todas as outras instituições tiveram que fazer um estudo aí, um olhar estratégico para como seguiremos daqui para frente. Mas eu acho que a grande resposta que foi dada, além das instituições, foi esse poder da criatividade de toda a classe artística e também uma capacidade de produção coletiva, que eu acho que o pós-pandemia também vai revelar um caminho de projetos em rede. Essa coisa do eu sozinho está ultrapassado, é cafona. Eu acho que a gente tem que pensar, sejam os artistas, sejam as instituições, a gente precisa pensar num trabalho em rede que reflita não só o desejo do fazer artístico, mas que isso crie uma conexão de impacto com quem se apropria disso. Então, eu acho que assim, o grande impacto que houve foi essa ruptura econômica, essa crise econômica que, claro, se abateu em vários setores, mas o setor cultural foi um dos primeiros a, né, e provavelmente deve ser um dos últimos a voltar, e restabelecer essa potência que é a cadeia produtiva, a economia da cultura, ela é fundamental para o país, porque, além dela trabalhar identidade, memória, internacionalização, o turismo, quer dizer, a gente está transversal em tantas coisas que eu acho que, no pós-pandemia, para a gente reescrever a história da cultura, aliás, para a gente reescrever a história do nosso país, a cultura ela vai contribuir e vai ser fundamental para o desenvolvimento social e econômico. Perfeito. Mauro, o que você tem a dizer sobre o impacto dentro da sua empresa, desse momento que a gente vive da pandemia? O impacto foi muito grande, Márcio. Principalmente na minha área, né? Como eu disse, eu cuido da parte de shows, de espetáculos, de eventos, todos aqueles projetos que precisam de uma aglomeração de pessoas, né? Então, eu fui diretamente impactado, a minha área foi diretamente impactada, não apenas na parte financeira, mas também toda a minha equipe, que também não tinha... eu contava com equipes em todos os nossos projetos e que, de repente, todos eles
pararam, né? E isso para mim foi o mais triste, foi o mais complicado. No entanto, também senti o mesmo que o Antenor. Eu acho que houve uma união assim da classe artística no sentido de que a gente precisa se ajudar, que a gente precisa entender o que fazer, como vamos passar por essa. Eu acho também que é muito importante o alinhamento com o poder público, por mais gostando ou não, né? Acho que esse alinhamento ele precisa existir porque a gente ainda depende muito deles, né? E aí realmente a gente, como classe, como artistas, a gente tentar fazer a nossa parte para ver o que a gente pode fazer. É muito difícil, mas a gente precisa tentar, de alguma forma. A gente, como instituição, como a Morsos Produções, a gente, como eu disse, né, a gente tem partido para outros tipos de plataforma, investimentos em outros lugares, mas ainda é uma incógnita para mim. Eu não consigo te responder, por exemplo, quando vai ter o retorno, quando vocês vão conseguir ter esse momento das coisas voltarem. A gente não sabe responder. Eu adoraria poder responder isso, tanto para mim mesmo, para a empresa, para os nossos funcionários, para o nosso público, para o fã, mas a gente não tem essa resposta ainda. Ainda tudo é uma incerteza. Não, e essas incertezas é que nos movem, na verdade, né? Tudo é uma incerteza, né? E aí a gente está sempre tendo que descobrir uma nova situação em cima de uma coisa que deu errado. Então, tentaram tudo que a gente pode... Hoje, eu me lembro que no início da pandemia, as pessoas falavam que ia assistir todos os vídeos, né? Que iam aprender várias línguas. Isso acabou no primeiro mês. Porque no segundo mês ninguém aguentava mais, virou uma competição de produtividade que ninguém se aguentava, mas a gente está sobrevivendo. Essa é a palavra. E a arte, como resistência, tem sido muito importante, né? Thalita, você sentiu esse impacto? Como é que foi esse impacto na dança? Em especial, claro, ao Museu da Dança, mas ao portal. Como é que chegou até você o impacto dessa pandemia por todos os veículos e caminhos que chegam até o seu portal e até o Museu da Dança? Tá, o portal e o Museu da Dança, ele já nasceu virtual, né? A natureza dele é online. Então, toda a nossa expertise, know-how, era já dentro das redes sociais e na plataforma. Então, para a gente, não foi um impacto. Na verdade, a gente pôde colaborar com os profissionais e com os pares, justamente porque a gente já tinha 6 anos de trajetória fazendo esse trabalho dentro do mundo das redes e virtual, né? Então, aulas online, por exemplo, a gente já tinha lançado, é uma das primeiras plataformas do Brasil de aulas online em dança há 2 anos. Então, a gente já tem essa expertise, essa natureza. E por isso também, que eu acho que o portal ele pôde, de alguma forma, contribuir com os artistas da dança nesse momento de crise. Então, no começo da pandemia, observando a angústia de todos eles, a gente lançou um movimento que chama Dança em Casa, que tinha como proposta, e ainda tem, acontece todas as quintas, então hoje aconteceu também, fazer um movimento de união, de afeto e de poesia, para que esses artistas continuassem a produzir mesmo dentro do seu lar, no seu íntimo, né, fora da magia dos palcos. E foi um movimento lindo que aconteceu, e não só artistas começaram a dançar, mas também como entusiastas da dança. Então, dançou todo mundo, dançou tia, dançou vó, dançou cachorro, criança, família junto. Hoje a gente tem um acervo de 3.000 vídeos recebidos, que é um recorte dessa produção da dança em tempos de pandemia, que vai deixar, obviamente, um legado para as futuras gerações de ver a resiliência, né? Que eu acho que essa é a palavra, mais do que resistência, é resiliência do quanto que o artista consegue se reinventar e continuar fazendo e produzindo arte. Em específico, a dança, que é uma arte da presença, do corpo como ferramenta. A gente viu vídeos lindos, com expressões muito fortes, poéticas, mas também militantes, né, de falar do momento e da necessidade de pensar em políticas públicas, como o Antenor falou,
que auxiliem, que dê suporte nesse momento aos artistas e aos produtores de cultura no Brasil. Então, eu acho que o portal, com seu know-how, pôde contribuir, de certa forma, nesse aspecto. Deixa eu pedir para vocês que estão assistindo, façam perguntas. A gente está online, façam perguntas, aproveitem para curtir o vídeo também, que isso faz com que a gente chegue a mais pessoas. Acho que essa pandemia, né, nós em casa, talvez a gente não tenha, num período de tempo que nós estamos, um registro tão grande de atividades culturais, né, registrado, porque tudo que está ao vivo é guardado, é gravado. Daqui a alguns anos a gente vai ter muita produção que foi gravada e que foi guardado, e que a gente vai ter, talvez, lembrança bem distante, essa saudade dessas criações em casa, presos em casa. A Nívia Oliveira fez uma pergunta, mas eu acho que a gente já respondeu a ela, mas talvez ela tenha entrado um pouco depois. Ela pergunta se, mesmo retornando ao presencial, iremos manter essas plataformas para alcançar mais pessoas. A gente já falou sobre isso, né? Que acho que esse novo veio para ficar. Eu acho que a gente vai aprender a utilizar, e eu acho que, inclusive, no teatro, a gente vai aprender a usar mais as mídias para auxiliar, inclusive, para as pessoas irem ao teatro. Acho que isso fez com que a gente tivesse, não sei se vocês concordam comigo, um upgrade muito grande de entendimento, né? Pessoas que nunca tinham usado o celular para mais do que uma conversa no WhatsApp, agora estão fazendo lives, reunindo pessoas e construindo projetos. Eu acho também, Márcio, que mudou também a imagem de que a gente tinha da tecnologia, né? Então, hoje, o que eu percebo é que, nesse período da quarentena, do isolamento social, a tecnologia, o celular, o computador, as redes sociais, todo o conteúdo digital, ele foi libertário para diversos públicos. Ele foi, algum tempo atrás, a gente poderia dizer que esses mecanismos digitais, esses aplicativos, enfim, eles poderiam ser um ponto de interrogação das relações. Mas, nesse caso específico da pandemia, as redes sociais, os conteúdos digitais em cultura e arte, eles foram libertadores para para as pessoas que estão em casa e que, de alguma forma, precisam estar conectadas com pessoas, com fatos, com arte, com entretenimento. Então, assim, quando eu ouço o Mauro falando aí, gente, a Turma da Mônica está no inconsciente coletivo de diversas gerações, e se reinventar, inclusive, a posição de um personagem que foi marcante, como o Cascão, que agora está lavando a mão, é um serviço educativo para a sociedade. Quando a dança, né, invade a tua casa. Outro dia eu estava vendo um espetáculo de dança na TV e eu falei assim, gente, eu não tinha o costume de ver a dança na TV. E eu sempre achava que era algo que não me seduzia, mas era a possibilidade que eu tinha, né? Então, eu acho que as tecnologias, elas foram libertadoras. Agora, elas não excluem a relação presencial de todas as artes. E sabe o que foi engraçado, Antenor? Que durante muito tempo eu considerava a internet o nosso grande concorrente, né, do teatro, porque as pessoas deixam de ir ao teatro para ficar no computador, na televisão, jogando videogame, né? Então eu pensava comigo, bom, eu preciso criar produções que sejam interessantes o suficiente para que eu possa trazer esse público que está ali ligado, né, na tecnologia para o teatro. E hoje a tecnologia virou minha aliada, né? Então acho que essa transformação que você falou, ela aconteceu de uma maneira muito engraçada, vamos dizer assim, né? Porque até pouco tempo atrás era meu concorrente, agora é minha aliada. Mas é isso, acho que esse é o nosso trabalho, é a gente se adaptar, é a gente entender a nova realidade e a gente abraçar essa realidade e fazer dela o nosso novo material de trabalho. E entender que a partir de agora ela é aliada, em definitivo, né? Ela não era, se transformou por uma situação e a gente percebe que ela é muito fundamental e tem sido muito fundamental nesse momento. Alguém mandou uma mensagem para cá que os meninos subiram, mas sumiu, mas eu consegui ler o texto.
da menina, e é verdade que o que ela escreveu, que a realidade virtual levou espetáculos a situações e pessoas que não têm condição de... para quem mora na periferia e não tem equipamento com acesso fácil, o teatro virtual será uma grande oportunidade, diz a Pituca Nirobi, e é uma grande verdade. Né? Não só os espetáculos simples que as companhias estão fazendo, mas grandes produções disponibilizaram, né, seus projetos, seus espetáculos online gratuitamente. Então, é realmente um momento de entender que a arte se abraçou para a gente passar junto esse momento tão complicado. O Tiago Ribeiro pergunta, Antenor, se prepara, viu? Os teatros SESI já tem plano de retorno das atividades? Já estão preparados para um decreto que permita essas atividades? Então, Tiago, a gente está na terceira fase de conclusão de um protocolo de retomada desses espaços. Quer dizer, esses protocolos, na verdade, eles são vivos porque as coisas, não só os decretos se modificam e se adequam, mas como também a gente precisa se adequar a todas as necessidades de segurança sanitária. Nos reunimos com a rede, porque assim, nós temos no estado do Rio de Janeiro 6 teatros, e cada um desses teatros eles possuem uma planta diferente, uma estrutura diferente, então não dá para você fazer um protocolo único. Quer dizer, em linhas gerais, você tem a espinha dorsal desse protocolo de segurança e da retomada. E, de um outro lado, você tem as especificidades de cada um desses espaços. Essa é uma parte que a gente está deixando preparado até quando... Porque tem um aspecto aí também sobre o decreto, que assim, uma coisa é o decreto do governo, a outra coisa também é a decisão da gente voltar, desde que a gente se sinta seguro. A gente quer muito voltar. A gente... no período, a gente estreou um espetáculo de temporada numa quinta e ele acabou numa sexta. Nós tínhamos um circuito de espetáculos, Era Medeia, show da Sandra de Sá, espetáculo infantil, que a gente tem um edital de circulação que ele não aconteceu. Então, toda essa grade de programação que não foi realizada, a gente tem um desejo, sim, de retomar, desde que a gente se sinta seguro e, claro, olhando as questões legais do decreto, mas também olhando o comportamento da situação no momento em que a gente decidir voltar. Estamos loucos para voltar, mas com segurança. Isso é uma realidade de todo mundo, né? Todo mundo quer voltar, né? Os teatros em especial. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês que é minha. Vocês hoje se entendem... Peraí, deixa aqui, a Maria da Paz escreve. Tenho 80 anos e agradeço muito a vocês, pois sinto falta do presencial, mas descobri o lado positivo virtual, me sinto acompanhada. Isso é muito gratificante. Olha, deixa eu te falar, muito legal. Muito legal. Sabe quem é a Maria da Paz? É minha mãe, é a Tiete aqui. Dona Maria da Paz, gente, que amor. Tem que tietar sim. Tem que tietar o Antenor sim. Maravilhosa, maravilhosa. Vocês, antes da pandemia, no pior dos pesadelos, vocês imaginavam que a gente poderia viver e que a gente conseguiria ultrapassar da forma com que a gente está ultrapassando esse momento de reclusão, de distanciamento que deveríamos estar, na verdade, mas distanciamento? Vocês imaginariam no pior das hipóteses da vida de vocês? Já passou na cabeça de vocês isso? Na minha, não. Assim, de maneira alguma eu podia imaginar que alguma coisa desse tipo ia acontecer, que eu ia presenciar algo desse tipo. Foi uma grande surpresa, assim. Eu acho que os 2 primeiros meses de pandemia, falando pessoalmente e profissionalmente, foram uma coisa que parecia que eu estava pausado. Eu não sabia o que fazer. Eu não sabia o que fazer da minha vida. Eu sabia que tinha que ficar em casa e usar máscara, se eu precisasse sair. Mas, assim, eu não sabia o que fazer, o que vai ser do teatro, o que vai ser, se isso vai ser agora, se isso vai durar quanto tempo. Foi um período, assim, muito, assim, houve uma crise existencial ali para eu conseguir continuar trabalhando, continuar acreditando. Então, realmente foi muito longe, assim,
de tudo que eu imaginava que pudesse acontecer, principalmente no setor de cultura e de arte, e principalmente neste momento que o país está. Foi uma grande confusão. Assim, uma bomba só, né? Uma única de uma bomba. vez. Márcio, Fala, Thalita. eu tenho um relato em relação a isso, porque quando começou a pandemia, houve um boom assim, de angústia, a gente sentia as pessoas muito angustiadas. Mas a dança em São Paulo, em específico, ela tem um histórico de um movimento da sociedade civil muito forte, que se reúne há muitos anos e que faz um trabalho muito de militância. E foi engraçado que, nesse momento, esse movimento se fortaleceu de uma forma que criou, assim, acho que é a empatia, acho que a palavra é essa. Né? A gente começou a se olhar e falar como que a gente vai agarrar a mão um dos outros e fazer com que isso a gente passe da melhor forma possível, né? Ou da melhor forma que a gente consegue, né, nesse momento. E aí, foram tantas pessoas se reunindo virtualmente para encontrar estratégias, né? E a partir daí que surgiu o SOS Dança SP, que foi um movimento que fez um mapeamento da dança em São Paulo, né? Algo que nunca tinha sido feito, né? Nem pelo poder público. E também um SOS que a gente chamou de uma plataforma de crowdfunding que arrecadou R$70 mil para ajudar artistas da dança da cidade em situação de vulnerabilidade. Então, a gente vê que a iniciativa privada e as pessoas físicas também criaram um movimento de solidariedade muito forte. A gente viu no começo ONGs receber doações que nunca tinham recebido em nenhuma época de crise. Sim. Né? Então, ao mesmo tempo que a gente ficou apático, eu acho que teve também uma força interna de um coletivo que conseguiu mobilizar muita coisa, não só na dança, como em várias outras frentes de atuação. Então, eu acho que tem o lado da crise, mas eu acho que também é na crise que a gente consegue a transformação. Então, eu acho que essas forças, esses polos se uniram. Se ajudam, né? Na maioria, ou um incentiva o outro, né? Acontecer. Eu acho que às vezes a gente precisa de um incentivo. Antenor, a entrada da sua mãe me inspirou de fazer essa pergunta para você. A Rede SESI, ela tem uma força muito grande com o social, sempre teve. E ela tem uma força muito grande com a terceira idade, que é o foco principal dessa doença, infelizmente. Como é que essas senhoras estão lidando com essa ausência do SESI? Porque elas chegavam lá cedo e fazem artesanato, e do artesanato vão para o teatro e assistem, e vão para... O que você tem de resposta desse público que está tão... A sua mãe eu já sei que está na internet. A sua mãe já está super antenada. Mas e essas outras senhoras? Como é que vocês estão pensando nisso? A gente tem um público muito forte, tradicionalmente, aqui no Rio de Janeiro, de um público da terceira idade, e isso é muito forte também na Baixada Fluminense e no interior. Essa ausência do presencial, a gente realmente tem um desafio aí, porque você é um público que ele muda a cada dia, né? Então, a gente fez um mailing da programação que a gente tem no digital, esperando que com isso seja uma possibilidade. Tem um lado que a gente fica na dúvida se as pessoas da terceira idade, elas, de um modo geral, têm essa facilidade. Mas eu vi iniciativas incríveis assim, de aulas online para eles trabalharem em rede social, criarem a sua própria rede social. A minha mãe é uma pessoa que 80 anos, mas super antenada, assiste várias séries no Netflix, os espetáculos online, essa live que ela está aqui vendo. E eu acho que, nesse momento, a terceira idade ela se sentiu abraçada, ela se sentiu afetivamente abraçada por cultura e arte, seja na internet, seja na TV, na TV a cabo, na TV aberta, seja no próprio celular. E eu acho que essa relação do afeto,
né? Porque eu vi várias iniciativas no campo da cultura, não só da cultura, mas do debate sobre esse momento voltado para esse público, que eu acho que é fundamental. A cultura conseguiu abraçar as pessoas através de uma tela, né? Essa relação afetuosa, ela é fundamental, obviamente, para todo mundo, mas eu acho que a terceira idade ela é ávida por isso, né? Pessoalmente, eu acho que no início eu tive um lapso de negação, não da pandemia, mas assim da gravidade disso, porque as coisas foram chegando. Aí eu fiquei depois pensando, falei, gente, ontem era carnaval e eu estava indo em todos os blocos, né? E hoje, 2 semanas depois, eu não posso sair da minha casa. Depois da negação, e como o Mauro falou, né? Eu sabia que eu tinha que trabalhar de casa, home office também é um desafio, mas foi um aprendizado também, né? Como gerir um programa de cultura dentro da sua casa, articular, fazer gestão de pessoas, de recursos. Então, está sendo um aprendizado. Eu não esperava que demorasse tanto tempo. Eu achei que assim, daqui a 3 meses tudo vai voltar ao normal. Isso lá em março, né? Passaram 3 meses. Não, mas ficou todo mundo... Oi, Mauro. Não, pode concluir, por favor. Não, é porque ficou todo mundo meio que esperando, né? Antes de ter que tomar uma atitude. Falei, não, isso não vai durar, gente. Eu me lembro que lá em março a gente falava, não, no máximo em abril, fim de abril, a gente está voltando, não é? Ninguém podia imaginar. Fala, Mauro, perdoe. Eu queria perguntar, eu queria fazer uma pergunta também. Sim, claro, e imagina, fique à vontade. Eu acho que é uma pergunta mais para a Thalita. Quando eu, inclusive, vi que era ela, eu falei assim, eu preciso perguntar isso para ela, preciso entender como é que ela está pensando com relação a isso. Porque, Thalita, a gente também tem nos nossos espetáculos, a gente também tem bailarinos, dançarinos, né? A gente tem bastante música, bastante dança. E se nós estamos pensando em voltar em algum momento, não sei quando, imagino eu que haverá adaptações, né? E eu, conversando com meu coreógrafo esses dias, estávamos discutindo sobre como seriam essas coreografias. Porque eles precisam ter distanciamento, porque não pode ter aquela pegada, não pode ser esse padedê, não pode ser assim, não pode ser assado. Então, a gente ficou pensando como seriam essas coreografias adaptadas para este momento, quando a dança, ela depende tanto, não só a dança, né? O teatro mesmo, mas é que eu acho que a dança ainda muito mais. Sim. Quando ela depende tanto do toque, do contato, troca, né? do contato, né? Da troca. E a gente ficou num grande conflito ali, né? De se essas adaptações elas seriam possíveis, se não. Possíveis elas são, claro, mas como que seria isso, né? E eu faço essa mesma pergunta para você. Como que você enxerga a adaptação, principalmente para a dança, né? Uma vez que ela depende tanto do contato. Olha, Mauro, eu acho que vai ser um desafio para os coreógrafos, principalmente, e para os intérpretes, entender as limitações, mas olhar para a limitação também como uma possibilidade de potência, né? Eu acho que o artista, ele é muito criativo e ele consegue, de alguma forma, encontrar outras maneiras de se expressar, que não só pelo contato físico, né? Talvez a gente vá ver outras linguagens, outras formas de expressão que a gente na cena, né? Que seria essa relação mais distanciada, mas ao mesmo tempo o movimento sinestésico ele não é só pela questão do toque, né? Existe um contato que passa, além, né, do toque. Então eu acho que vai ter que trabalhar esse além, né? Que é essa relação da presença muito mais potente e nesse alcance, que é esse alcance quando chega na plateia, que parece que você está dançando junto, né? Mas você não está, você está só fruindo, você está observando. Isso é a sinestesia, que a dança, na sua potência, consegue, e a música muito mais, porque a música entra, né? Mas sim, a dança também consegue. Eu acho que vai ter que ser uma redescoberta, mas é um desafio. É um desafio, mas eu acho que alguém escreveu aqui agora que a criatividade ela é tudo no sentido assim, a arte não tem
restrição, não tem limite. Não tem regra. Tudo é possível, né? Tudo é possível com a arte. Ela tem esse poder, né? De poder estar em qualquer lugar, de qualquer jeito, a todo momento, para qualquer idade, para qualquer um. Eu acho que o especial é quando você tem limites, né? Porque a criatividade surge quando você é cercado por limites. E você tem que passar esses limites de alguma forma. Eu fico imaginando, por exemplo, as crianças hoje, porque nós sofremos muito, mas as crianças se adaptam muito rápido a tudo, né? Elas já estão pequenininho com a máscara na rua, mesmo que incomode. Talvez essas crianças, quando assistirem um espetáculo hoje e tiverem um contato mais próximo, elas vão estranhar, sabe? Tipo, olha, eles estão se tocando. Eles, sabe? Eu acho que a gente vai começar a entender diferente e aprender também, né? Faz parte da nossa vida enquanto artista aprender sempre. Porque, com certeza, a gente precisa reaprender. Isso a gente tem, né? Todos nós, não só como artistas, mas como ser humano, a gente vai ter que aprender muito. Claro que a gente já podia ter aprendido muita coisa, né? A gente continua percebendo que tem gente que não aprendeu nada com a pandemia, está passando batido, mas a gente acredita na força da arte transformadora. Quando eu Márcio, deixa eu só complementar com o Mauro, que teve um vídeo que viralizou, porque existe a dança de salão, a dança de casal, né, que a gente chama de dança social. E, gente, eu achei de uma forma tão criativa que na Europa eles começaram a dançar com elásticos. Então, eles dançam no distanciamento de 2 metros via elástico. Então, todos os giros, sem aproximação. Por isso que eu falo, de uma criatividade que não tem limite mesmo e não tem regra. Então, a dança de casal continua acontecendo através do quê? De um prolongamento do seu corpo, que é o elástico. Então, eu acho isso genial. Só para encerrar, assim, um exemplo que talvez... Mauro, já viu que o elástico é possível lá. Passa para o seu coreógrafo que o elástico... E a percepção que a criança tem diante dos fatos e essa capacidade de virar o jogo é muito interessante, porque a gente, nesse projeto Resenha com Arte, que a gente faz com as escolas do SESI, na categoria Arte Digital, tiveram alunos da escola que criaram a Mona Lisa com máscara, aquela obra de Michelangelo. Então, assim, você tinha aquele com o dedo assim, e que vinha um outro com máscara e para não tocar, né? Mas assim, para criar a aproximação. A janela, né? Que reflete a janela da alma, de como que você está enxergando o mundo que está lá fora. Acho que as crianças têm muito para nos ensinar nesse aspecto também. Sim, com certeza. Aí, Cebolinha, a Mônica... Olha, eu quero dizer uma coisa. Eu aprendi a ler e tomar o hábito da leitura lendo a Turma da Mônica. Acho que talvez todos nós, né, Mauro? Todo mundo, né, gente? Obrigado. O presente era o almanaque. O almanaque era a sensação. O quinzenal. Mauro, a minha mãe chama Mônica e minha tia chama Magali. E elas nasceram antes da... Juro! E nasceram antes. É uma super coincidência. Thalita, outro dia eu vi um vídeo de uma apresentação de dança e tinha um grupo, você falou da terceira idade, e tinham 3 senhoras em frente à TV dessa live de uma apresentação. Elas não estavam ali passivamente sentadas, elas estavam tentando fazer os passos dos bailarinos que estavam na frente da TV. Isso eu acho ótimo, porque é uma forma de você se relacionar, né? A dança, quem é que nunca, na infância, não teve uma experiência dessa? E a terceira idade hoje está dando de 10-0 muita garotinha nova aí, porque não tem o pudor, sabe, da entrega. Então, eu acho que quem é que não dança assistindo uma live, entendeu? Claro, não é a mesma coisa, mas a gente é criativo até nesse ponto, né? Para as horas serem mais criativas. Antenor, eu vou repetir uma coisa que eu falei no começo, porque me ajudou muito naquele momento que eu estava em conflito, que é o desapego, que é justamente essa coisa de a gente não achar que tudo tem que ser de um jeito, que tudo só é daquele jeito, que só tem uma resposta.
E esse desapego, ele às vezes ele é meio doloroso, né? Ele dói na gente, Sim. né? De sair de repente de um lugar de conforto, de uma zona ali que estava confortável para a gente. Mas, ao mesmo tempo, ele é libertador, porque você começa a enxergar as coisas de uma maneira muito melhor, muito mais ampla. E eu acho que é isso que a gente está falando aqui, né? Eu acho que a gente tem essa vantagem no nosso meio, a gente conseguir ter esse desapego, essa criatividade para a gente lidar com essa situação de uma maneira mais feliz, mais saudável. Isso me ajudou muito, vou dizer. Mauro, é verdade. Isso é ótimo que você falou, porque a gente não tem síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Amém. Mauro, eu falei da mãe do Antenor, né, dessa conectividade da terceira idade que cresceu cada vez mais, mas a gente sabe que existe um nicho do jovem, da criança, que sempre foi muito ligado a isso. E claro que aumentou muito nesse período da pandemia. Você percebeu, através das mídias sociais da empresa, através dos contatos diretos, mais interatividade desses jovens que passaram a ser influenciados? O Cascão lavando a mão é um ícone, mas que passaram a influenciar mais. Isso chegou a ser um ponto de inspiração para essa continuidade? Demais, Márcio. E eu digo isso com fatos. Eu acho que um deles são as próprias escolas. As escolas agora que estão fazendo aulas virtuais, né? Estão fazendo igual a gente está fazendo aqui. A quantidade de pedido de crianças, desses professores, para que essas aulas fossem feitas com meu pai, fossem feitas comigo. Meu pai, gente, é Maurício de Souza, não sei se todo mundo sabe. Mas por que isso? Acho que as crianças, elas entenderam que isso é um meio de comunicação, e é um meio de comunicação fácil, e aí eles estavam enlouquecidos, querendo ter esse contato com a marca Turma da Mônica, com o Maurício de Souza, comigo, com a Turma da Mônica, enfim, através disso, né? Então, assim, sim, estamos sentindo que as crianças estão estão entendendo essa plataforma como uma possibilidade, e todo o arredor dela, os pais, a escola, os amigos. Então é o que a gente estava falando aqui, né? Acho que isso veio para ficar, e a gente está tentando utilizar isso da melhor maneira para continuar levando para essas pessoas, para essas crianças, para as famílias, a nossa história, a nossa filosofia, a Turma da Mônica, de um jeito ou de outro. Porque eu acho que esse olhar da live, né, do virtual, aproximou muito as pessoas, né? Pessoas que eram inacessíveis, assim, né? Ô, Márcio, não são nem só as crianças, eu vou dizer isso pelo meu pai. Meu pai tem 85 anos, né? Ele também está descobrindo essa ferramenta e ele está adorando, porque ele também é um canal muito fácil para ele, Maurício de Souza, ficar em contato com os fãs, falar com as crianças diretamente. Então, tem sim o seu lado positivo nesse formato, né? Eu acho que tudo é uma questão de equilíbrio, né? Sim. Aquilo que eu falei. Eu acho que no final, mais para frente, vai ser um grande híbrido entre todas as formas de comunicação. Perfeito. O que eu queria entender com vocês, assim, vocês acham que essa é uma sensação que eu tenho, gostaria de saber a sensação de vocês. Vocês acham que vai ser um universo mágico voltar ao teatro quando tiver essa possibilidade? Porque a gente, né, às vezes tudo que a gente se acostumou, tudo que a gente padronizou como normal e nos foi impedido de fazer, o cinema, o teatro, vocês não acham que vai ser uma experiência transformadora poder voltar aos palcos e poder compartilhar de novo com essas experiências? Nossa, eu não tenho dúvida. Eu vejo por mim, assim, o pouco que eu saio, a sensação de liberdade é muito grande. Imagina voltar a fazer aquilo que é a sua essência, aquilo que é mais genuíno seu, né? E não só isso, mas também quem vai assistir. Eu acho que vai ter um gostinho, assim, de novo, sabe? Aquele gostinho de... É a primeira vez. Eu acho que o isolamento, tirar a coisa da gente, vai fazer com que, quando voltar, tenha um novo significado. Vai ser ressignificar esse momento. Eu acho que vai ser uma grande festa.
voltar a encontrar os artistas e voltar também a ter contato com a plateia. Eu tenho certeza, eu acho. Agora, tem uma coisa que eu preciso dar uma cutucada, né? A gente falou da acessibilidade, a gente falou das pessoas que assistiram na internet, a gente falou dessa grandiosidade que hoje nós conseguimos resolver através desse olhar da internet. E como fazer com que a cultura continue chegando em lugares que não têm esse acesso? Como é que a gente, através de pensadores teatrais, de artes, enfim, como é que a gente pode contribuir para levar arte, acessibilidade, neste momento de pandemia, a pessoas que não têm acesso à internet? Algumas iniciativas aí já foram feitas, né? No caso aqui do Rio de Janeiro, houve um edital aí do governo do estado, né? Quer dizer, era um valor também simbólico, mas em São Paulo, o Itaú fez um edital de respiro, né, que eu acho que foi fundamental. Acho que hoje ainda é mais fácil para um artista consagrado viralizar e criar um grande número de seguidores e público numa live, porque ela também tem o aporte de patrocínio, né, por conta dessa visibilidade. Acho que aí é uma conjunção, mais uma vez, eu acho que é do poder público, das instituições, e eu volto a repetir que eu acredito muito num futuro de um trabalho em rede que possibilite a gente olhar a capilaridade que o digital possa oferecer à sociedade e isso não ser apenas um fomento, mas uma responsabilidade social, cultural com a sociedade. Eu acho que algumas iniciativas já estão sendo feitas, o próprio SESI, o SESI São Paulo, com o podcast da literatura, as lives do Teatro SESI aqui do Rio, Belém também tem. Então, o SESC, né, que tem promovido aí dentro do conglomerado do Sistema S, o SESC tem tido um trabalho importante no digital, com espetáculos, com música, a dança, né, que na TV SESC sempre foi algo também. Então, eu acho que assim, em algum momento, cada um vai fazer o seu papel, mas eu acho que essa atmosfera do trabalho coletivo, seja no público ou no privado, frente, inclusive, à reação dos artistas. Os artistas fizeram esse movimento que foi incrível, vamos dar as mãos para resolver as urgências, né? Porque todo mundo tem conta para pagar no final do mês, mas vamos também juntar aqui nossas ideias para transformar algo brilhante. O que eu acho que o digital ele vai continuar de uma outra maneira, porque ele promove esse acesso em grande escala, como a pessoa que falou aqui da Baixada Fluminense, né? Para ela é importante, né? Talvez por uma falta de um equipamento cultural ou de uma programação constante. E eu acho que o digital ele vai ser como hoje a TV paga é para a TV aberta, como é no audiovisual, Netflix e todas. Nada vai excluir a outra coisa. Agora, há de se pensar em estratégias, em modelos de negócios que possa também ser algo rentável, que o artista ganhe também por isso e que ele seja remunerado à altura, porque é uma profissão, como qualquer outra, que precisa ser remunerada. Né? Sim. É claro que, assim como a educação, a cultura ela depende também de fomento. Então, eu acho que esse casamento aí das instituições, das empresas que possam olhar isso muito mais como muito mais do que um retorno de marketing. Eu acho que investir em cultura ela cria e constrói ao longo do tempo, sempre uma reputação positiva. Eu acho que a reputação, hoje, ela é muito mais importante do que só o marketing.
Mas, Antenor, claro, a gente aprendeu a lidar com a internet é sim um parceiro, mas a gente sabe que nesse nosso país imenso são centenas de milhares de pessoas que não têm acesso à internet, não têm acesso a esse momento digital que muitas pessoas estão vivenciando e estão sendo transformadas por isso. Como vocês acham que essas pessoas também podem ser atendidas? Vocês pensam, de alguma forma, eu fico imaginando se, já que já estão liberando, né, aqui no Rio de Janeiro, que tem umas coisas meio absurdas, mas que liberam as pessoas irem à praia, né, liberam as pessoas irem... Será que já não está na hora de a gente utilizar os grandes espaços abertos para realizar espetáculos ao ar livre, com as pessoas em distanciamento? A Quinta da Boa Vista, que é um grande espaço, o Ibirapuera, que é um outro grande espaço. Será que não é o momento do poder público ou alguma iniciativa privada entrar com aporte para dar também possibilidade para essas pessoas que não têm internet vivenciarem um pouco da cultura no nosso país? Eu acho difícil a gente tomar o artista, o gestor cultural, o produtor, ter essa responsabilidade, porque é algo muito maior, né? Isso é uma responsabilidade do Estado, né? De democratizar de fato o acesso à internet para toda a população. Então, é difícil o artista dar conta, né? O grupo, a empresa, a instituição, porque é algo que é papel do Estado, né? Eu vejo que as escolas, em muitos estados, em muitas cidades, tem um apagão do ano, porque as crianças não têm computador, as crianças não têm internet. Então, assim, eu acho que é maior, está acima das nossas possibilidades, enquanto área e coletivo, dar conta dessa diversidade e dessa desigualdade que a gente tem nesse país, né? Então, eu acho que tem que ser a mão do Estado, de fato, para alcançar esses nichos e, de fato, minimizar essa desigualdade que existe. Eu concordo. Então, eu concordo com a Thalita, acho que existem responsabilidades, né, de cada um. Agora, falando como produtor, né, acho claro, eu também tenho responsabilidades de criar projetos também voltados para o terceiro setor. Inclusive, a gente também tem o nosso próprio Instituto Maurício de Souza, que é justamente voltado para criar projetos nesse sentido. Então, acho que cabe, igual a Thalita muito bem falou, cabe, claro, ao Estado que forneça todas tudo que é possível para... Os mecanismos, né? Os mecanismos, os recursos, assim como também cabe a mim, como produtor, como aquele que também cria e tem os projetos para que crie eles acessíveis, né? Então, acho que esse tem que ser, sim, um foco, cada uma dentro das suas responsabilidades. Perfeito. A Alessandra, a gente está quase... Olha, o tempo está quase acabando, mas... A Alessandra Mendes, ela pergunta... na verdade, ela faz um questionamento, né? Durante o isolamento foram tão importantes os filmes, as lives de música, que vocês acham que a partir de agora a cultura será mais valorizada? Essa é a pergunta da Alessandra. Você acha que a gente vai ser mais valorizado? É uma esperança, né? A vontade não falta, mas vocês acham que isso vai sair dessa vontade? Eu acho que isso é uma possibilidade de construir relações, tanto para quem já consumia cultura, quanto aquele que passou a criar o hábito nesse período da quarentena. Eu acho que é uma possibilidade de construção de hábitos culturais, e também houve um interesse na classe artística olhar o seu conteúdo e saber como que eu estou me relacionando com esse público que eu não sei quem é, que eu não tenho noção de onde é, porque quando você tem um teatro na Zona Sul do Rio, você, obviamente, vai ter pessoas de outros municípios, outros estados, enfim, mas você tem um público, pressupõe, na grande maioria, no entorno da Zona Sul, né? E uma transmissão virtual, ela é mágica, porque você está possibilitando uma pessoa que talvez nunca tenha ido assistir, por exemplo, um espetáculo de dança da Thalita, né? E aí eu acho que
é o nosso dever também, no momento da criação, eu olhar, pensar quem é que está do outro lado me assistindo. Quer dizer, você não vai criar... O seu poder de criatividade ele não vai ser cerceado, mas criou uma atmosfera da classe artística de querer também, de alguma forma, captar o que esse público está ávido, o que ele está afim de... O que eu acho que eu posso ser uma entrega. Porque é muito mais do que eu criar só pelo meu desejo da criação, eu hoje tenho o dever de ter esse desejo e saber como eu vou criar laços e afetos através dessa plataforma virtual. O que eu espero, Márcio, o que eu espero, de verdade, a minha esperança é que, de alguma forma, essa pandemia, sem querer romantizar, mas o que eu espero é que essa pandemia possa ter trazido para todo mundo uma consciência maior da importância da cultura, né? Porque todo mundo nessa pandemia consumiu cultura e arte de alguma forma. Sim. Mas não sei se todos têm a consciência de quanto isso foi importante para cada um, né? Sim. Então, a minha esperança é que haja essa consciência dessa importância da cultura, porque a cultura e a arte são muito importantes para o desenvolvimento de uma sociedade. E neste momento, para a saúde da sociedade, para a nossa saúde, né, como um todo. Sim. Então, assim, essa consciência é é a minha esperança, né, de que as pessoas reflitam a respeito de como a arte, no geral, foi fundamental para a nossa sobrevivência. Perfeito. Gente, eu gostaria de chamar de volta aqui para o nosso bate-papo o CEO do Congresso Brasileiro de Cultura de 2020, José Carlos, que também gostará, vai querer fazer pergunta para vocês nesse finalzinho de live. Zé, seja bem-vindo. Primeiro, parabéns pela iniciativa, viu? Uma delícia esse papo de fundamental importância, então seja bem-vindo à sua live, né, na verdade. Grande Zé! Acho que tá mutado o seu microfone, Zé. Tá mutado? Porque, para dizer a verdade, eu estava falando pro pessoal no bastidor aqui. Quero entrar. Eles não me deixaram. Eles deixaram nos 5 minutos finais. Eles deixaram 5 minutos finais. Aí eu falei assim, a coisa vai ter que ser direitinho. Aí eu falei, quero entrar, quero participar. E eles, não, fica aí. Então, primeiro, minha indignação, entendeu? Com o time que a gente construiu, né? Eles não me deixam entrar. Então, assim... Então, primeiro, né, que bacana. A live, para dizer a verdade, ela se tornou exatamente, né? Primeiro, boa noite a todos, né? Até estava no mute aqui. Primeiro, né, Mauro, Thalita, Antenor, que bacana, que prazer. Né? A Thalita, a gente acabou tendo contato, né, lá aos 44 do segundo tempo, né, Thalita? Verdade. E você comentou, né, do quanto você apoia na sua plataforma, né, com as suas ações. Eu falei, não, você precisa trazer isso, porque a gente precisa contar essa história, né? Nós somos contadores de histórias, a verdade é essa. O Antenor, né, a gente estava lá namorando, né, Antenor, de fazer o evento lá no SESI, né, já tinha feito a visita técnica, né, e aí veio a pandemia. Até comentei contigo, né, não vamos parar, a gente vai continuar, nós vamos continuar, né, e chegamos até aqui. E você é um entusiasta, um fazedor de cultura aí. Eu acho que o mais bacana disso tudo é quando o trabalho da gente está ligado a propósitos, né? Eu acho que é isso que deu certo. Sim, e até antes de conversar com o Mauro, eu que não falo, eu tenho um sonho, né? Quando eu olhava assim, eu tenho um sonho. A minha ideia é unir a cultura, né, de todo o Brasil num grande evento presencial, como outros setores. O setor do turismo tem um evento deles que reúne o Brasil todo. Produtores, investidores, compradores de outros países para que possam exportar os nossos destinos. Eu falei, mas o agro tem, todas as áreas têm, a cultura não tem. E foi uma dificuldade no início para procurar as áreas de cultura para a gente fazer o congresso. Eu não achava. Nós simplesmente não achávamos. E que estava tudo underground, né? É uma coisa tudo solto.
Só que à medida que nós começamos a tatear, começou a pipocar de uma tal maneira, eu falei, nossa, esse negócio é muito maior do que eu estou pensando. É muito maior. Quando falam de 5 milhões na cultura, eu falei, isso daí deve ser emprego direto, mas não está falando nem dos invisíveis. É como o Mauro falou, a cultura permeia tanto, está tão impregnado em tantos lugares, de tanta forma, que alguém comentou, que a gente vai tocar nisso lá no final, a parametrizar, porque a gente não tem número. Então, quando a indústria automotiva, em outras áreas, pede dinheiro, eles falam, nessa área aqui nós precisamos de X, que a gente, a cada R$10, a cada R$1.000, é X números de empregos formais e informais. Mas ninguém conta a história que para você criar um setor econômico realmente leva muito tempo. Você precisa de investimento. A Feijão, mais do que nunca, né? Ela é espartana nesse sentido de lutar pelo Rio e lutar pelo Rio melhor, né? E a sua presença até ainda, Antenor, nos traz não só a questão da cultura do SESI, mas a presença das indústrias, né? Das indústrias do estado do Rio de Janeiro, né, presentes no Congresso. E lembra que eu falei para você? Isso para nós é fantástico. Sem as indústrias não vamos chegar. Sem o capital, né, precisamos do governo. Mas sem iniciativa privada nós não chegamos. Precisamos. Né? Então, é uma honra tê-lo. E no Mauro, né, há quanto tempo nós namoramos para estar junto, né, Mauro? Nossa, tem uma história na estrada. Tem história. Amigo dos antigos. Sim. E por uma coincidência, né, até no lançamento da Milena, em São Paulo, né, que foi há meses atrás, por coincidência eu estava lá no dia também. Né? Muito bem. Tava, e da diversidade. Aqui a gente tem o Fórum da Cultura e Diversidade, que é onde nasceu a coisa do Fórum da Cultura. Então, o sonho é reunir todo mundo. Através dos produtores culturais, de quem faz cultura, de quem incentiva a cultura, de quem investe na cultura, o governo em todas as suas esferas e quem ama a cultura. E, a partir daí, construirmos um diálogo nacional para que deste diálogo possamos nos defender como os outros setores e amanhã eleger representantes que façam a nossa bancada e, quem sabe, a gente possa sonhar maior, que um presidente ou uma presidente venha de uma bancada, né, que tenha, né, no seu DNA a cultura e a educação como algo que pode transformar verdadeiramente uma nação. Aí, quem sabe, a gente tem até alguma chance melhor. Sem apoio nenhum, a gente consegue avançar. Imagine esse país com apoio. Boa, Zé. Muito obrigado. Márcio, você 10, cara. Sensacional. Mas eu queria participar antes, viu? Eles não me deixaram. A primeira live eu nem participei, né? Porque não, tudo bem, informal. Aí fiquei atrás. Essa já consegui entrar um pouquinho. Na próxima, quem sabe, na semana que vem, eu consiga debater com o mediador. Você vai conquistando, Zé, vai conquistando espaço. E na última, quem sabe, eu entro até debatendo, entendeu? Porque nós vamos falar de tecnologia, educação. Começamos o cenário nosso falando realmente das dificuldades. Passeamos pelo Brasil e, no último, apontamos para a educação e a tecnologia. Né? Onde a tecnologia, que vocês falaram tão bem, né? Vocês abordaram tanta coisa bacana, é um momento que o Brasil tem uma chance muito grande de buscar entender que a cultura pode ser um dos grandes setores econômicos. E nesse grande setor econômico, a tecnologia, né, ela pode ser transformadora como cadeia. Mas isso é lá no final. Agradeço, muito obrigado. Tá contigo de novo, né? E agradeço muito as pessoas que estão participando, que se inscreveram, que estão nos acompanhando, porque isso é importante. Nós estamos aqui debatendo, mas a cultura, quem faz também, e principalmente são essas pessoas que estão nos acompanhando, e é delas, com elas, que vamos construir. Então, a todos vocês que se inscreveram, que estão conosco, né? E continuem, que a próxima vai ser bem legal. Muito obrigado. E é só o começo. Bom, gente, eu gostaria de agradecer Mauro Souza, Antenor Oliveira, Thalita Bretas. Obrigado pela presença de vocês. Vocês foram fundamentais, sensacionais. E todos vocês que participaram assistindo, comentando e enviando perguntas.